Boa noite, queridos irmãos. Esse é o Ministério Cristão Fé e Vida. Esse é o nosso culto dominical, culto da família. Este é um culto especial, culto de ceia ao Senhor, culto que nós estaremos nessa noite, lembrando de tudo aquilo que o nosso Mestre fez por cada um de nós. E é importante, querido, nós juntos, nessa noite, pensarmos tudo aquilo que nós temos trabalhado nos últimos dias. E quando eu falo trabalhado nos últimos dias como congregação, tem vindo sobre nós, querido, nesse tempo, e especialmente aqui em Santo Ângelo, uma demanda muito grande por causa do Covid, uma demanda muito grande por causa de toda essa situação, e não nos tem permitido o estar mais juntos, o estarmos trabalhando como congregação de uma forma mais intensa. E por isso, queridos, eu creio que esse culto nessa noite, ele é importante, porque aqui nós vamos tratar exatamente dessa situação que estamos vivendo. Dessa situação que estamos vivendo não só como congregação Ministério Cristão Fé e Vida, não só a congregação de Santo Ângelo, a parte do corpo de Santo Ângelo, mas também, querido, a igreja como um todo, em toda a esfera de mundo. Por quê, queridos? Isso é algo muito importante que eu quero iniciar falando nessa noite. Às vezes nós nos sentimos isolados ou até nos sentimos exclusivos. E eu quero, falando isso, querido, que você compreenda que às vezes, quando você for sair do nosso meio, você é uma pessoa que está conosco e tem andado conosco e você vai visitar uma outra congregação, você vai visitar um outro grupo de irmãos. Eu quero salientar, querido, que quando nós fazemos isso, nós temos que entender que a forma que Deus tem nos dado, e alguns 2, 3 cultos atrás, nós estávamos falando da importância da visão que Deus tem que nos dar, da visão que o Senhor tem por através da palavra dele. E, mais uma vez, dentro do que eu estou falando, eu estou salientando alguns pontos. E eu creio que esses pontos eles são importantes para que a gente continue caminhando juntos de uma forma que nós possamos fazer a diferença. Esse é o nosso objetivo. A nossa visão como congregação, a nossa visão de ser humano, pessoa, vivendo dentro do mundo ao qual nós vivemos. Nós temos que fazer a diferença. Nós falávamos num culto sobre a nossa visão e o início da nossa visão, ela fala que cada indivíduo se sinta insubstituível, não no sentido de egocêntrico, de o único que pode, o único que tem, o único que faz, ou somos especiais. E essa minha fala toda, simplificando ela, diria o seguinte: se você sai do nosso meio, querido, e você vai ver outras congregações, elas vão trabalhar de uma forma diferente. Mas há algo que nos converge para um ponto em comum: Cristo. E é isso que tem que ficar no maior sentido de pensamento nosso. Cristo como sendo o centro de todas as coisas. Cristo sendo o primeiro. Ceia. Se você for ler as passagens que falam sobre a ceia, se você for ler 1 Coríntios 11, você vai notar que há uma mesa colocada, uma mesa posta, e os indivíduos estão em torno dela. Nós que estamos lendo Salmos, se você está lendo conosco a Bíblia em um ano, e eu acho muito interessante, querido, que nós começamos com 130 pessoas, mais ou menos, 130 pessoas. E essa semana eu estava olhando, nós só estamos só com 97. É interessante que se fosse um grupo de churrasco gratuito, o grupo teria crescido cada vez mais, mas como é para ler a palavra, a gente às vezes vai saindo, pastor, não consegui continuar lendo a Bíblia. Que interessante, querido. E aqui eu vou ser um pouco, usando um termo, eu vou ser um pouco ácido com algumas coisas que eu vou falar, querido, que não, para mim, pelo meu estilo de ministração, pelo meu estilo de palavra, eu tenho a dificuldade de
trabalhar dessa forma, mas eu preciso nessa noite trazer algumas coisas até para mim como indivíduo. Eu como pastor principal, eu como pastor sênior, melhor dizendo, não me sinto como pastor principal, mas me sinto como um pastor mais velho da congregação. E todos nós, queridos, nós temos que repensar que nós estamos na mesa. A mesa está posta. A mesa tem um indivíduo que é central, que é Cristo. E o texto lá de 1 Coríntios 11 diz que todas as vezes que lembrarem de mim, vocês vão e pratiquem o ato da ceia. E o ato da ceia, querido, ele se torna para nós em alguns momentos como uma cerimônia. E se é cerimônia, queridos, não pode ser algo que vai me trazer Cristo, porque Cristo não é cerimonial. Cristo, ele é verdadeiramente palavra, ele é verdadeiramente sentimento, ele é verdadeiramente ação. Ele não pode ser só um algo que eu tornei como uma celebração. E a minha dor e o meu pensamento nesses últimos dias tem sido exatamente esse, querido, que nós temos olhado a vida como igreja, a vida como congregação, como uma cerimônia. E eu quero dar uma sacudida em você nessa noite. Eu quero te perguntar, querido, você de fato não tem podido vir aos cultos? De fato você acha que você não tem condição de ir num culto presencial porque é perigoso, você pode pegar o Covid? Mas quanto você tem buscado ao Senhor? O quanto você tem efetivado o evangelho de Mateus capítulo 6, que é a base desse ministério. É só o que nós temos falado, querido. É só o que nós falamos. Nós não falamos de mais nada. Nós não falamos de prosperidade. Nós não falamos de atingimento de sucesso. Nós não falamos de empreendedores. Nós falamos de oração. O quanto você tem vivido o estar no secreto com o Senhor? Porque eu ouvi uma ministração, uma conferência esse final de semana, e pode ser por isso que eu estou um tanto quanto empolgado sobre esse assunto, mas eu estava vendo essa conferência e o irmão estava falando a distinção que existe, a diferença que existe entre você entrar no quarto e você estar no secreto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e no secreto, querido, no secreto. Então, entrar no quarto, querido, muitas vezes é apenas uma cerimônia que não tem efetivado o secreto. A essência de Cristo não é a cerimônia, mas é Ele próprio, é o corpo dele. E quando nós estamos lendo lá em 1 Coríntios 11, nós estamos vendo, querido, que ali, quando o apóstolo Paulo diz: aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo graças, o partiu. E disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Da mesma forma, pegando o cálice, ele tomou o vinho e disse: este é o cálice da nova aliança. E, queridos, é importante, querido, nós entendermos que a cerimônia que foi instituída para a ceia, ela tem que ser algo vívido no nosso coração. E eu quero ler com você, querido, um texto da palavra. Abra comigo lá. Eu acho que eu esqueci de pedir para você chamar os seus membros da sua casa, o pessoal da tua família, para escutarmos a palavra, mas é importante nós estarmos juntos. E você abre comigo lá no Evangelho de João, capítulo 21, e o versículo é 1. Detalhando para você, Jesus tinha morrido. Aqui vai falar bastante sobre Pedro. Pedro já tinha traído Cristo. Pedro já tinha voltado e olhado aquelas 3 vezes em que Jesus interpela com um olhar ele. E naquele momento Pedro ele se sente triste porque tinha abandonado o mestre. Na verdade, todos tinham abandonado. Aconteceu aqui já nesse capítulo, já aconteceu deles terem ido, as mulheres terem ido no sepulcro para ver Cristo, para ver Jesus, e chegando lá eles dão de cara
com um anjo e ele diz, olha, quem vocês procuram aqui não está aqui. Ele já foi e disse que é para vocês irem mais à frente, que ele vai estar lá esperando vocês. E ali começa a acontecer vários momentos em que Jesus aparece aos discípulos. E se nós formos ler os 4 evangelhos, há uma forma que cada um expressa isso. Um deles expressa no momento em que Jesus está no meio deles e Tomé diz, eu só acredito se eu ver as marcas. E aí Jesus mostra para ele de fato as marcas. Mas aqui nessa parte eu quero salientar algo, querido. Eu quero posicionar você porque diz assim, algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse-lhes, vou pescar. E eles encorajaram, nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhe perguntou, moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles responderam, não. Então Jesus orientou-os, lançai a rede ao lado direito do barco e encontrareis. Assim eles o fizeram e logo não conseguiram recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o mestre, é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois havia tirado e lançou-se ao mar. E aqui, queridos, eu quero só pensar alguns detalhes do momento em que nós estamos vivendo e do momento que os discípulos estão vivendo aqui. Eles já tinham ouvido falar que o mestre tinha ressuscitado. Eles já tinham provado em alguns momentos a situação do mestre perto deles. Mas aqui, a fé deles, o esperar deles, a esperança, o posicionamento deles estava diminuído. Eles estavam se sentindo como que parados no tempo, parados na situação em que eles estavam vivendo. Um termo que se gosta muito de dizer hoje, eles tinham desanimado. Queridos, nós vivemos as gerações que vivemos, porque isso é um pensamento que eu tenho desenvolvido, é muito interessante nós dizermos a geração que estamos vivendo. Ora, a geração que nós estamos vivendo é a sequência de várias gerações vivendo em um contexto único. Porque, querido, imagina uma irmã, ela teve o seu filho há 7 meses e ela estava morando longe daqui e ela voltou para Santo Ângelo agora essa semana, um casal muito querido e o seu filho muito querido, vai ser um profeta de Deus, o filho deles, e ela voltou para cá e a família dela não conhecia o bebê que tinha nascido. 6 meses, 7 meses, eles não conheciam. As crianças que estão nascendo nesse último ano, de março de 2020 para cá, que algumas já completaram seu primeiro aninho, elas não tiveram a alegria dos familiares em torno delas, felicitando os pais pelo nascimento dessas crianças. O quanto isso vai acarretar em algumas questões psicológicas, eu teria que falar com a irmã Fábia agora para verificar ou discutir esse assunto, mas vamos lá. Quanto essas crianças vão sentir lá no futuro, na geração delas, no crescimento delas, quando elas tiverem 10, 15 anos, o que elas vão sentir? Não vamos longe. Quantos idosos, queridos, nesse tempo tiveram essa doença e não puderam mais ver seus filhos, não puderam mais ver seus parentes e morreram num leito de hospital? Quantos? Então, querido, a minha linha de raciocínio, o meu pensamento, tudo que eu tenho falado até aqui é Cristo o centro de todas as coisas. Mas, em um determinado momento do nosso
andar, do nosso viver, do nosso prosperar, porque as pessoas gostam muito dessa palavra hoje em dia, prosperar, no meio dos nossos empreendimentos, no meio da nossa mudança de pensamento, no meio de tudo isso, o que temos vivido de fato, de valor? Porque, queridos, é muito sério. Nós temos valorizado coisas, e coisas são passageiras. Coisas nos dão um prazer de momento. Agora, vidas, pessoas, é que marcam o nosso existir. Não adianta de nada eu, por exemplo, estar em um lugar, por exemplo, que um dia eu quero conhecer, vamos lá, sei lá, eu quero conhecer o mar e a parte do nosso Brasil lá da Bahia, lá de Pernambuco, daqueles lados lá. Que legal, eu sozinho no meio de tudo aquilo, eu vou achar uma coisa sensacional, mas se eu tiver com alguém que eu amo do meu lado e eu desfrutar com aquela pessoa daquele momento, é muito mais alegre, porque a minha memória ela vai ser mas uma memória conectada com outra pessoa, ela preenche o nosso ser. Os discípulos aqui, eles estavam à beira de uma situação. Eles tinham ouvido Jesus, eles tinham ouvido tudo aquilo que ele tinha dito, mas eles estavam voltando para quê? Para aquele mesmo sistema deles, pesca. Eles estavam cansados, porque diz ali o texto que já tinha passado a noite toda e eles não tinham pescado nada. Muitos de nós, queridos, estão cansados. Nessa noite eu estou aqui, nessa ceia, nessa mesa que temos posto diante de você, nessa mesa que conecta pessoas de todo o Brasil e ainda pessoas de fora do Brasil que têm visto o nosso canal, porque é uma coisa interessante que a gente não tem nem ideia. Eu falava isso uma vez lá em mais ou menos no ano de 90. Eu estava fazendo um programa de rádio e alguém ligou. Eu já contei essa história para vocês, e alguém ligou dizendo que estava com a arma colocada, engatilhada, ela ia se matar, e ela pensou, eu vou dar a última girada no botão da sintonia do rádio e vou ouvir uma última música. E quando ele estava passando por uma rádio, ele ouviu eu dizer, não faça isso. Deus quer mudar a tua história. E aquele cara ligou pra gente naquele momento que a gente estava fazendo aquele programa de rádio e aquela pessoa disse, cara, eu ia me matar. E ali houve uma mudança na história daquela pessoa. E ali eu entrei meio que em parafuso, porque eu pensei assim, cara, eu tô falando aqui, falando, mas pra quem eu tô falando? Para quantas pessoas eu tô falando? Aparece aí no nosso canalzinho aí, aparece ali, 40 pessoas. 45 visualizações, mas querido, dentro dessas 45, uma pessoa daqui a pouco é uma pessoa que nunca tinha ouvido falar de algo verdadeiro em Deus, porque tem ouvido única e exclusivamente o quanto ela pode crescer, o quanto Deus pode dar para ela. E aqui Jesus mostra para os discípulos que o importante não é o quanto você tem para dar para ele, mas o quanto ele tem te dado. Eu quero ler contigo, querido, algo muito importante que eu anotei para que nós tomássemos como um parâmetro para o nosso viver diário, baseado naquilo que a gente tem dito da importância de nós termos uma visão correta. Nós, como igreja, queridos, nós temos entendido que a palavra, a escritura, esse estudo que temos feito diário, ele é algo importante para o nosso ser. Por quê? Porque nós acreditamos na inerrância e na suficiência das Escrituras. Nós acreditamos em um só Deus revelado, a saber, 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Na realidade do pecado original que trouxe a condenação a toda a humanidade. No sacrifício expiatório de Jesus na cruz do Calvário, que resgatou o escrito de dívida que era contra nós. Na salvação pela graça, na justificação através da fé em Cristo e na obra perfeita da expiação. No batismo com o Espírito, como selo do cristão e inserção no corpo de Cristo.
e na atuação dos dons do Espírito na igreja nos dias de hoje. No fator multiministerial da igreja, Deus deu à igreja aos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Na graça que nos ensina a vivermos uma vida santa e piedosa, dando-nos a capacidade de cumprir as suas ordenanças. Na igreja que será apresentada sem mácula e sem ruga, gloriosa a Cristo na sua segunda vida, no sacerdócio dos todos os santos, na teologia da promessa, Israel não foi substituído pela igreja no plano de Deus. Na promessa de um poderoso avivamento que procederá à segunda vinda de Cristo, numa comitiva profética que será levantada para preparar o caminho do Senhor sob a mesma herança de Elias. Na volta física e visível de Jesus na terra, no final da grande tribulação, a igreja encontrará Jesus nos ares e descerá para reinar com ele, no estabelecimento do plano do reino de Deus na terra por meio do governo do Messias. Querido, esses são pontos que nós temos que pensar o quanto nós estamos cansados. Levantamos então os nossos braços cansados e voltemos, querido, à peleja. Nessa noite eu estou proclamando, meu irmão e minha irmã, eu estou falando para você, vamos voltar ao secreto. Vamos voltar à oração pertinente. Vamos voltar a falar, vamos voltar a proclamar o evangelho, vamos pregar a palavra. Primeiro, a Timóteo diz, prega a palavra, quer seja tempo e fora de tempo. Mas pastor, como é que eu vou pregar se eu não posso sair de casa? Vai com o celular, querido. Vai de toda forma, te esforça. É tempo de nós dobrarmos o nosso joelho. É tempo, querido, de nós levantarmos um altar de adoração ao Senhor, que vai fazer com que isso que nós falamos aqui, esse grande mover de avivamento dos últimos tempos, e eu achei sensacional nessa conferência de missões e oração e missões que eu escutei do pastor Mike Duke, e ele falava algo muito sério, que quem vai trazer esse avivamento é a vontade de dentro do nosso coração. Mas essa vontade dentro do nosso coração não é porque nós somos homens de sucesso. É porque nós entendemos que nós somos quebrados e nós precisamos de Cristo no nosso viver. Queridos, eu não acho que um pastor ele tem que se distanciar de alguém que peca, não. Ele tem que abraçar quem peca e querer restaurar a vida dessa pessoa. Eu não acredito, querido, que nós temos que nos distanciar daqueles que estão em pecado. Pelo contrário, nós temos que insistir para que eles voltem a uma vida com o Senhor. Ah, pastor, mas o Senhor vai dar chance para esse mais uma vez? Claro, porque um dia, se eu errar, eu quero alguém que me dê uma chance. Eu quero que alguém compreenda que eu não sou um super-homem, que eu não consigo entender muitas vezes como Pedro não entendeu. Jesus apareceu para ele e Pedro estava ali parado. Cara, vamos pescar. Pois é, o que vamos fazer? A gente não tem uma perspectiva correta exatamente do que Jesus vai viver. E se você continuar lendo o capítulo 21, eu te recomendo. Jesus, eu acho que eu preciso ler essa parte, queridos, para nós termos uma base melhor para esse nosso final de ministração. Diz assim no versículo 7 do capítulo 21. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram num pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. E Jesus lhe pediu, trazei alguns peixes que acabastes de pegar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra.
ela estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Então Jesus convidou: vinde, tomai vosso desjejum. E nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. E Jesus aproximou-se, pegou o pão e deu-lhes, e tomou o peixe e fez o mesmo. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de haver ressuscitado dos mortos. E logo após, Jesus bota o braço por cima do ombro de Pedro e diz: cara, tu me ama? E ali ele reconcilia Pedro com toda aquela negativa que Pedro teve no momento em que Pedro viu Jesus sendo preso. E ali o Senhor diz: Pedro, vai à frente e faz tudo aquilo que eu já expliquei, eu já falei para vocês. Querido, nós estamos vivendo esse momento. Mas o problema é que nós pegamos a ceia do Senhor e nós instituímos ela como um cerimonial. E não tem que ser mais um cerimonial. Ela tem que ser algo vívido dentro de nós. Quando nós pegarmos o pão, quando nós tomarmos do cálice, quando nós pegarmos o peixe... Ô, pastor, como assim peixe? Aqui, querido, hoje de manhã, quando eu estava lendo esse texto, eu disse assim, cara, como o Senhor ele é sensacional. De fato, a ceia ela é compreendida tanto pelo pão como pelo vinho, que é o corpo e o sangue de Jesus. E essa é a compreensão correta de que o corpo ele nos deu como um sacrifício vivo, como nós lemos ali, como nós lemos naquela parte toda ali que nós lemos do que nós cremos. De fato, esse é o corpo que foi partido por nós e o sangue que nos deu a redenção e nos deu o livramento. O escrito de dívida que era contra nós foi tirado mediante ao que é o sangue de Jesus. Mas quando ele tem ali aquele momento com aqueles discípulos, ele traz o pão, ele está fazendo a celebração do ceiar, a celebração de compreender que é em memória dele. E nós temos que tirar o foco, querido, ou melhor, não o foco, o olhar de um sistema de religião. Há pessoas, querido, que trazem o dízimo na ceia, só na ceia. Há igrejas que têm na sua porta, ou até, incrível, eu vi numa igreja esses dias, um escaninho, como se fosse de cartas, e ali tem o nome das pessoas e os dizimistas colocam ali seu envelope, ou um envelope, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, e ali eles trazem para falar do dízimo. O dízimo é muito mais que isso, querido. Porque se eu não compreender que o Senhor é que me supre, eu jamais vou prosperar. Se eu não entender que aquilo que eu dou eu tenho que dar de coração, jamais vai ser válido. Então, querido, quando eu olho a ceia, esse momento que ele está vivendo com os discípulos, eu estou vendo Cristo Jesus dizer assim, cara, venham a mim e lembrem de mim. Não é o cerimonial em si, mas é a minha vida em vocês é que faz a diferença. E aí, queridos, eu quero trazer rapidamente alguns pontos para nós como igreja, como nós, como congregação. Amados, amemo-nos uns aos outros. Amados, respeitemos a vida uns dos outros. Eu tenho lido, querido, uma parcela de uma história muito interessante do avivamento dos morávios. Até essa semana que vem, vai estar chegando um livro para mim falando sobre isso e eu vou clarear mais sobre esse assunto para vocês, porque nós vamos estudar um pouco disso. E existia um conde, querido, que ele fez um pacto com aqueles homens, porque eles tinham ido para um lugar e eles estavam vivendo junto naquele lugar e daqui a pouco eles começaram a entrar em ebulição e entrar em discussão por causa de religião, de sistema religioso. E ele lança um pacto dizendo assim, que nenhum de nós possa olhar o irmão de uma forma diferente por causa do seu pecado, porque todos já pecamos. E querido, isso é algo que eu quero compreender como igreja. Nesse ministério não se bota ninguém fora. Nós não abandonamos quem está caído no chão. Nós não batemos em quem está caído. Mas também, querido, se alguém está em pecado, nós levamos uma testemunha e ali nós conversamos com aquele irmão. E se aquele irmão ele não quiser essa mudança, esse transformar, nós levamos lá o presbitério. E se assim ele não quiser, querido, nós ainda... de alguma forma, apesar de ele estar fora do corpo naquele momento, porque foi uma decisão dele, e quem sabe o que eu estou falando, a entender esse texto.
Ele está colocado de lado, ele não quer viver. Nós continuamos orando para que essa pessoa ela se converta e ela possa sair daquela situação que ela está vivendo. Nós, como ministério, querido, temos um objetivo nesse tempo: a mesa. A mesa está posta. Cristo está sentado à nossa frente e ele vai partir o pão e vai repartir o seu cálice. E quando ele fizer isso, querido, todas as coisas que nós vivemos até o último momento do nosso viver, que nós vivemos em toda a nossa intensidade, elas vão ser provadas. E esse provar, querido, vai trazer algo sobre nós: juízo. Se alguém é inocente, ou a sua condenação já foi paga, ele não tem medo do juízo. O juízo não se torna uma palavra que machuca, mas se torna uma palavra de algo que está dentro do seu coração: justiça. E é isso que eu vejo hoje diante da mesa. Cristo sentado à mesa conosco. Que nós possamos olhar isso, querido, nesse tempo, e compreender que o amor do Senhor, ele vai além de todas as coisas, e ele quer nos restaurar. Assim como ele restaurou Pedro, assim como ele restaurou os discípulos e disse para eles: vão para Jerusalém e esperem as minhas ordens, e quando as minhas ordens chegarem, vão e façam a diferença na vida de muitos. Jesus está à mesa. Eu quero compartilhar com ele. Queridos, que possamos entender isso. Gostaria que você pegasse nesse momento o pão, você pegasse o vinho, você chamasse as pessoas da tua casa e junto nós orássemos pelo pão e pelo vinho, sabendo que Cristo está na cabeceira da mesa nos olhando. E é Ele que celebra em nosso coração essa transformação. Eu tenho certeza que Ele vai fazer a diferença sobre nós nesse tempo, em nome de Jesus. Eis a mesa. A mesa está posta. Salmo 23 diz: Senhor, me coloca em uma mesa diante dos meus inimigos e o meu cálice transborde. E é incrível, querido, que nos dias de hoje se dá ênfase que esse cálice transbordante é a vitória sobre todos os inimigos. Mas se eu ler o Salmo por completo, ele diz que o meu cálice transborde, que bondade e misericórdia me sigam todos os dias da minha vida. Cristo está à mesa conosco. É tempo, querido, de perdoarmos. É tempo de compreendermos que a centralidade de Cristo nos leva a uma vida diante dele, de busca. E ele, pegando o pão, ele disse: este é o corpo, é o meu corpo que é dado por vós. E ele partiu seu corpo e dividiu com cada um de nós. E essa divisão, querido, ela nos traz união. Eis o mistério. Eis o milagre, a transformação. Pegue o pão, vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque tu tem nos unido no teu amor. E isso desafia todas as leis do mundo atual. Mas nós insistimos. Cristo nos amou primeiro. O que poderemos dar a Ele por esse amor, se não é amar? Quem muito foi perdoado, muito ama. Que nesse tempo possamos compreender isso, em nome de Jesus. Divida, querido, com o teu parente, com a pessoa que está contigo hoje. Vamos orar e entender que essas pessoas são a diferença no nosso viver. Em nome de Jesus. E ele, pegando o cálice, disse: esse é o cálice da nova aliança. Queridos, quando vão questionar ele a respeito das perguntas de João,
Ele diz: não se escandalizem. Mas diz para João que os cegos estão enxergando, os mudos estão falando, os surdos estão ouvindo. Tem sido pregado o evangelho em todo lugar. O sangue que redime todas as coisas e que manifesta o poder do Espírito Santo sobre nós. Para tua cura, querido, desfrute do cálice de Jesus nesse tempo. Jesus, nós queremos te agradecer pelo teu sangue que foi derramado por nós. Obra sensacional, sem igual. Mostra-nos o que significa cada dia o teu cálice, Senhor, para que teu nome seja honrado por nós, em nome de Jesus. Você pode tomar do cálice. Amados, quero dar alguns avisos finais. Você está conectado conosco, você está compartilhando esse vídeo com várias pessoas, você está dando o seu joinha, como dizem, nós estarmos juntos, enganjados nesse trabalho que o Senhor tem nos dado. Importante também, quero pedir para você estar contribuindo, tanto aqui em Santo Ângelo, quanto em Santa Rosa, quanto em Porto Xavier. Nosso trabalho ele tem expandido, querido. E como eu tenho falado nesses 10 anos de ministério, eu creio que o Senhor está fazendo algo especial sobre nós. E nós temos que ter esse pensamento, querido. A importância de estarmos juntos à mesa. Cristo está à mesa conosco. Então vamos compartilhar uns com os outros. Querido, que o Senhor guarde essa semana na tua vida, que Ele faça diferença e que nós possamos em breve, não só por através do vídeo, não só em cultos presenciais com no máximo 30 pessoas, mas nós possamos estar todos juntos em uma grande celebração e todos nós podermos dizer: até aqui o Senhor tem estado conosco. Que Deus te abençoe e te guarde, faça diferença no teu lar, na tua casa, em nome de Jesus.